Salve, salve, galera! Denise Alves aqui na voz. Está começando o primeiro Guetonomia de 2021, ainda na edição quarentena, mas por pouco tempo. Vem vacina, simbora? Vem com a gente. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre a poupança. A gente ouviu algumas histórias aí falando sobre os rendimentos bem ruins que a poupança teve no ano de 2020. E como a gente sabe que a maioria das pessoas ainda utilizam a poupança como um meio de investimento, é por isso que a gente viu a importância da gente falar sobre esse assunto hoje. Por isso, eu vou chamar aqui o Eduardo para explicar para a gente como funciona a poupança e para a gente entender um pouco mais. Edu, chega. Beleza, Denise. É isso aí que você falou. A poupança foi um investimento bem ruim no ano de 2020. Então, por que isso aconteceu? Então, essa notícia aí de rendimento ruim na poupança, ela ajuda a gente a dar uma mini aula, né, a prestar alguns esclarecimentos sobre como funciona esses investimentos para longo prazo, aqueles investimentos que a gente vai fazer ao longo da vida para ajudar a gente na nossa aposentadoria. Tem duas forças principais que controlam quanto esse investimento vai render, né? Quantas coisas a gente realmente vai poder comprar com o dinheiro que a gente deixou guardado quando a gente estiver mais velho, quando a gente estiver se aposentando. A primeira é bem óbvia, que é o rendimento da poupança, que é aquela taxa de juros que está caindo em cima da sua caderneta de poupança todo mês. Então, quando você recebe um extrato do banco, por exemplo, mostrando lá quanto rendeu a sua poupança, aparece lá que de um mês para o outro ela rendeu juros. Então, com isso você consegue ver quanto a sua poupança está rendendo, né? É uma coisa bem óbvia, você vê ela crescendo de um mês para o outro. E ano passado, né, nos últimos anos, na verdade, esse rendimento tem sido bem pequeno. Por quê? Porque esse rendimento está atrelado àquela taxa Selic, a famosa taxa Selic. E a taxa Selic está atingindo níveis históricos, níveis baixos históricos. Então, historicamente, ela foi bem grande e nos últimos anos ela tem caído cada vez mais. Principalmente no último ano, porque taxa de juros baixa é uma maneira de você combater os efeitos econômicos da pandemia. Agora, o segundo efeito, ele é um efeito que fica escondido, ele é um efeito que você não vê atuando na sua caderneta de poupança de mês a mês, que é o efeito da inflação. O jeito de você entender isso, né, o jeito mais fácil de você imaginar, é que a inflação está corroendo o valor da sua poupança ao mesmo tempo que a taxa de juros está contribuindo para esse valor crescer. Então, você tem duas forças aí atuando em direções opostas. Se a inflação tiver um efeito maior do que a poupança, então ela vai diminuir ao longo do tempo. E vice-versa, se a taxa de juros for maior. O problema da inflação é que ela fica escondida. O seu banco ele não manda para você um extrato falando que a sua caderneta de poupança diminuiu de valor de um mês para o outro por causa da inflação. Como é que a inflação realmente atua nos nossos investimentos? A inflação aumenta a quantidade de dinheiro que a gente precisa para comprar um determinado bem. Então, se vocês lembrarem, 2020 foi um ano de muita inflação, principalmente concentrada em alimentos, né? Essas coisas que pesam bastante no orçamento das famílias mais pobres. Então, é por isso que saiu nos portais de notícia, na semana passada, um pouquinho essa semana, que a poupança teve rendimento real negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao mesmo tempo que o rendimento da taxa de juros que afeta a poupança foi pequeno, por outro lado, também tinha a inflação sendo muito alta no ano passado, né, ao longo de todo o ano passado, e diminuindo a quantidade de coisas que você consegue comprar com esse dinheiro. Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Bom, então é isso, né? Acho que a mensagem ela ficou bem nítida, assim. Se você consegue, fuja da caderneta de poupança. Mas então, eu queria entender quais são as alternativas que a gente pode dar para os nossos espectadores que também querem fugir da caderneta de poupança. Beleza, Rafa. Então, felizmente, existem alternativas para a pessoa que está querendo poupar para aposentadoria e que tem, né, fôlego para isso, né, porque nem todo mundo consegue, infelizmente, se preocupar já com a aposentadoria, né, se preocupar em deixar um dinheiro de lado, né, rendendo para quando a pessoa se aposentar.
Então, para as pessoas que conseguem fazer isso, essas pessoas elas precisam prestar atenção no rendimento do investimento delas, né? Na inflação para os anos seguintes, até eles se aposentarem, né? E nas taxas que os bancos ou as corretoras vão cobrar para você fazer esse investimento. Para cumprir esse objetivo de poupança de longo prazo, você tem aqueles títulos da dívida pública, né? Em particular, a gente tem aquele chamado Tesouro IPCA, que você pode comprar através do Tesouro Direto. Esse papel é interessante porque ele te promete o rendimento do IPCA, que é um índice de inflação, mais uma taxa de juros fixa em cima disso. Ou seja, em primeiro lugar, ele repõe todo o poder de compra que a inflação retirou do dinheiro que você está poupando para a aposentadoria. E aí, em cima disso, ele ainda coloca um rendimento além do IPCA. Ou seja, ele te protege da inflação e ele ainda te promete um rendimento fixo em cima disso. Então, ele é excelente, né? Ele cumpre aqueles objetivos que a poupança não está cumprindo. Então, ele é uma ótima alternativa para quem já está conseguindo juntar dinheiro para a aposentadoria e se preocupa com o rendimento da poupança. Então, por fim, quais são as tarifas que você teria que pagar, né? Quais são as taxas, os impostos que você tem que pagar se você escolher essa alternativa do Tesouro IPCA? Em primeiro lugar, você vai ter sempre que pagar, ano após ano, um valor de 0,25% sobre o valor que você tem nesse investimento. Essa tarifa é paga diretamente para a Bolsa de Valores para segurar os títulos para você. Então, se vocês já ouviram falar do que a gente chama de custódia, né, no mercado financeiro, é isso, é um valor que você está pagando para o ente financeiro que está cuidando dos títulos para você. Em segundo lugar, quando você sacar esse investimento, de preferência daqui a muitos e muitos anos, você vai ter que pagar um imposto de renda em cima disso. Para o prazo mais longo, que começa a valer 720 dias depois de você começar o investimento, esse valor é de 15% em cima do que você está sacando. Beleza? Beleza, agora sim, né? Mas, então, existe um jeito automático de te proteger da inflação e ainda fazer o seu dinheiro crescer. Mas tem uma coisa que a gente precisa lembrar para o nosso espectador que está em casa e que muito provavelmente também está vivendo uma situação difícil, né? Assim como grande parte dos brasileiros. Não é todo mundo que tem pernas, que tem fôlego para poupar para aposentadoria, não é mesmo? Ok, Rafa. Então, como a gente falou lá atrás, né, nem todo mundo tem fôlego para começar a se preocupar com a aposentadoria. Aqui no Porquê, a gente gosta de colocar essa preocupação com a aposentadoria como seu objetivo financeiro final. Ou seja, você tem várias etapas intermediárias que você tem que tomar antes de poder se preocupar com um investimento que vai te pagar num horizonte tão longo assim. Primeira etapa é garantir que a gente não está caindo naquela armadilha do cheque especial e do cartão de crédito. Então, essa é o principal fator, né, o principal problema financeiro que afeta os brasileiros nesse momento. Então, de acordo com os últimos dados que a gente teve, 60 milhões de brasileiros estavam no vermelho, provavelmente por causa de cheque especial e cartão de crédito, né? Nem sempre é isso, mas esses são os dois produtos aí que as pessoas usam sem pensar que contribuem para as pessoas ficarem no vermelho. Então, a sua prioridade é encontrar uma forma de fugir desse tipo de financiamento. E como a gente faz isso? O que a gente faz é juntar o salário de vários meses em uma conta que possa ser acessada sem nenhum custo e de maneira rápida. A gente chama essa grana que você vai juntar de reserva de emergência. Você pode juntar aí de 3 a 6 meses de salário em uma conta, por exemplo, a sua caderneta de poupança, né? Para isso, a caderneta de poupança ela serve, né? Para esse dinheiro que a gente separa para utilizar numa emergência. Daí você só vai se preocupar com investimentos diferentes, investimentos mais elaborados, quando você tiver de 3 a 6 meses de salário guardados numa conta de emergência, por exemplo, de novo na caderneta de poupança. Você consegue acessar aquela grana, né, sem precisar pagar nenhuma taxa, sem precisar esperar nenhum período, sem nenhuma preocupação. Só depois de você juntar esse dinheiro,
que você vai utilizar para fugir do cheque especial e do cartão de crédito, só então você começa a se preocupar com o dinheiro para aposentadoria. Então, lembrando, pessoal, existem etapas que vocês precisam seguir, né, que a gente recomenda que vocês sigam, para colocar ordem na sua vida financeira. A primeira é se livrar desses produtos ruins. Você faz isso juntando um dinheiro numa reserva de emergência que você vai usar para não ter que depender de cartão de crédito e cheque especial. Bom, galera, finalizamos aqui esse primeiro episódio de 2021. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos conteúdos gerados aqui. Se precisar de mais ajuda, chama lá no Porquê, www.porquê.com.br, e a gente se vê na próxima. Beijo, até semana que vem.